E aí, galera, paz do Senhor. Para quem não me conhece, eu sou Rebeca, faço parte do time de professores aqui da Assembleia de Deus Ministério Sopro Divino em Mauá, São Paulo, e eu estou aqui para mais uma lição do primeiro trimestre de 2025. Então, esse trimestre nós estamos trabalhando a carta aí de Tiago, e hoje eu vim falar com vocês sobre a lição de número 5, que tem como temática a autenticidade contra uma fé morta. Então hoje nós vamos falar aí sobre a relação de fé e obras. Com isso eu já passo aqui para o texto áureo, o texto principal, que vem dizendo o seguinte: Meus filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas por obra e em verdade. 1 João, capítulo 3, versículo 18. O resumo da lição vem dizendo o seguinte: a nossa fé em Jesus Cristo precisa ser revelada mediante as nossas ações. Os objetivos da lição de hoje é compreender os perigos de uma fé improdutiva, explicar as evidências da fé por intermédio das ações e destacar o exemplo de fé de Abraão e Raabe. A leitura bíblica, o texto bíblico dessa lição está lá em Tiago, capítulo 2, versículo 14 ao 26. Então, só lembrando, como fazemos em todos os vídeos, é muito importante que esse texto seja lido em sala de aula, para que os alunos consigam compreender de que texto vem isso que está sendo aprendido, e para que isso também possa desenvolvê-los também a conhecer mais da palavra do Senhor. Com isso, eu já passo aqui para a introdução, que vem dizendo o seguinte: a carta de Tiago apresenta uma visão prática da fé cristã, desafiando os crentes a demonstrarem sua fé por meio das ações. Nesta lição, estudaremos o texto de Tiago 2, versículo 14 ao 26, que trata a esse respeito. O texto aborda a relação intrínseca entre fé e obras, advertindo-nos contra uma fé inativa ou morta. Abordaremos os perigos de uma fé improdutiva e a evidência da fé por meio de ações e exemplos bíblicos de uma fé viva. Então, hoje, como eu falei, vamos aí estudar a relação entre fé e obras. E por que isso é tão importante? E aqui eu já passo para o tópico 1, que vem falando o seguinte: o tema é os perigos de uma fé improdutiva. E o subtópico 1, que é inutilidade. Tiago, no capítulo 2, ele nos faz duas perguntas. Que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras? Porventura, a fé pode salvá-lo? Então, existem dúvidas, surgiram dúvidas em que é comparado a carta de Tiago com aquilo que Paulo escreve em Romanos, que seria como se uma palavra entrasse em contradição com a outra. Nós sabemos que a palavra do Senhor, ela não se contradiz, mas o que pode nos ajudar a entender esse texto de Tiago claro que assim, dá pra você entender pelo contexto, mas se você achar mais fácil, dá pra você ir pra uma outra versão. Principalmente esse versículo, que é bem versículo-chave, eu vou ler ele numa outra versão, que é a NVT, que vem ajudando a entender, que fala o seguinte: de que adianta, meus irmãos, dizerem que têm fé se não as demonstrarem por meio de suas ações? Acaso esse tipo de fé pode salvar alguém? Não existe uma contradição entre o que Paulo fala e o que Tiago fala. Ambos, um complementa o que o outro diz. Então, Paulo, ele vem rejeitando a ideia de que as boas ações nos garantem a salvação. Então, não é como se porque eu fiz boas ações, eu estou salvo. Não. E Tiago também, ele não fala isso. Paulo, ele vem ensinando que nós não podemos confiar na nossa própria força. Então, não é como se fosse por mérito. Nós não seremos salvos por mérito, nós não chegaremos até o céu por mérito. Então, é tudo pela graça. Ele também vem ensinando que depois de receber essa justificação pela graça, a fé, ela se manifesta por meio das ações. E aí, isso vai ser recompensado diante de Deus. Já Tiago, ele fala sobre as obras, que são as boas ações, que elas frutificam no coração que conheceu o Senhor. Então, aquele que ama a Deus, que tem um coração voltado para o Senhor, logicamente, ele vai ele vai fazer boas ações. Então, tem essa diferença, cada um traz de um ponto, de uma forma de ver, mas os dois se complementam um com o outro. Então, não há uma contradição entre o que Tiago diz e o que Paulo diz. De forma bem geral, assim, basicamente
nós somos salvos pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Então ele morreu na cruz do Calvário por amor a nós, mesmo que nós não merecêssemos nada, porque a graça é exatamente isso, um favor imerecido. E a partir do momento em que nós cremos no Senhor, nós temos fé no Senhor, porque aqui a revista também traz essa diferença entre você crer e você ter fé. Então a fé é você consentir, então você ter aqui até a palavra que eles usam é um assentimento. Então a crença é uma concordância com aquele testemunho. Então a fé já não é só uma concordância, você concorda e você acredita. Não é à toa que existe uma diferença. Nós somos muito chamados de crentes, mas crente é todo aquele que crê. Você pode crer em muitas coisas, mas ter fé é uma coisa diferente, porque crer, eu posso crer que essa caneta aqui, pela cor que eu estou vendo, eu posso crer que ela é rosa. Mas quando eu tenho fé, eu não só creio que ela é rosa, eu também acredito que ela é rosa. Então, uma pessoa, isso pode ser um exemplo ainda mais claro, quando você para pensar, você pode ver um exemplo de diferenciação entre fé e crença, exatamente quando você analisa, você olha para o não cristão. Por quê? O não cristão, não necessariamente por ele não ser cristão, que ele não crê em Deus. Na verdade, ele crê em Deus, ele crê em Jesus, ele crê no céu, ele acredita que vai pro céu, porém ele não tem fé. Então, porque ele crê, mas ele não tem aquela confiança, ele não tem aquele compromisso, ele não vive uma vida com base na palavra do Senhor. Porque a fé, até aqui a própria revista vem trazendo, né, o texto de Hebreus, que vem falando que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. Então, quando você tem fé, você não só consente com aquilo, sabe? Você também acredita naquilo, você deposita a sua confiança naquilo. Então, eu não só concordo que Jesus vai voltar, eu também acredito que Jesus vai voltar, eu tenho confiança que um dia ele vai voltar, vai nos arrebatar, nós estaremos com ele no céu. Então existe essa diferença entre crença e fé. A crença é algo mais, eu posso dizer, superficial. Então eu concordo que Jesus é bom, mas quando eu tenho fé, eu não só concordo que Jesus é bom, eu acredito que ele é bom, eu acredito na bondade dele. Então, essa aí é uma diferença entre a crença e a fé. E Paulo e Tiago, assim, de forma bem resumida, eles não discordam um do outro. Então, ambos vêm trazendo que uma pessoa que tem fé, uma pessoa que é salva, ela, consequentemente, fará boas ações, ela terá boas ações. E aí, com isso, eu já passo para o segundo subtópico, que é engano espiritual. Então, aqui ele já vem trazendo sobre você acreditar que a fé não precisa ser produtiva. Isso é um auto-engano. Então, uma pessoa que ela acha que beleza, eu tenho fé, mas eu não faço nenhuma boa obra, sabe? Eu só tenho fé. Você está se auto-enganando. Por quê? Quando nós cremos, depositamos a nossa fé no Senhor, nós cremos e depositamos a nossa fé, lembra que são coisas diferentes? Nós temos uma transformação no Senhor Jesus. Então, quando eu aceito Jesus, eu estou ali crendo nele, eu estou também professando a minha fé nele e, consequentemente, eu estou recebendo o Espírito Santo na minha vida. Estou recebendo e dando liberdade para a atuação do Espírito Santo na minha vida. O que isso vai fazer? Isso vai trazer mudanças. Então, eu, consequentemente, me tornarei uma pessoa melhor aos poucos. Então, caminharei com Cristo e serei mais parecida com Ele. Então, o que isso vai diferenciar na minha vida? Tudo. Então, as minhas atitudes serão melhor, os meus posicionamentos serão melhor, a forma como eu me comporto será melhor. E isso reflete nas suas ações. Isso reflete nas suas boas ações. Já quando você crê, você professa a sua fé, mas você não muda suas atitudes, você vê alguém passando necessidade, você não ajuda, você acha que é suficiente você acreditar que está espiritualmente saudável e está salvo, mas não tem um impacto na sua vida e não tem um impacto na vida das pessoas, você está se auto-enganando. Por quê? Quando existe uma discrepância entre o que você diz e o que você realmente faz, é algo que isso traz nas outras pessoas um sentimento de que, olha, isso é uma incoerência, sabe? Será que isso é real? Isso meio que faz com que as pessoas tenham uma ideia errada também sobre o que é a fé, sobre o que é você ser cristão, sobre o que é você seguir a Jesus, seguir os preceitos de Cristo. Porque quando você separa a fé de uma coisa de palavras, apenas, sabe, palavras mesmo, eu acredito em Jesus Cristo, mas eu não tenho atitudes que pareçam realmente que eu acredito em Cristo. Isso traz algo
Sabe, não é como se as pessoas fossem olhar para você e você fosse ter credibilidade diante delas. Então, quando o Tiago ele traz essa separação de uma fé de palavras e uma fé que gera ações, ele tá trazendo aí essa bandeirinha vermelha. Ele tá mostrando como isso é perigoso, isso pode induzir você ao erro e as outras pessoas também. Porque é muito cômodo nós pararmos e pensarmos, basta que eu acredite, basta que eu tenha fé, basta que eu professe a minha fé. Não, eu preciso ter atitudes que condizem com aquilo que eu afirmo que eu creio, com aquilo que eu afirmo que eu tenho fé. Então não basta somente eu ter fé. Eu não posso viver uma coisa somente de palavras. Eu tenho que viver uma coisa de ações também. Então, é esse o ponto que Tiago ele vem trazendo justamente no capítulo 2. E aí aqui já casando o subtópico 2 com o 3, que é o testemunho ineficaz. Então, uma fé improdutiva, como eu comecei falando, ela traz um questionamento sobre a autenticidade do evangelho, sobre a autenticidade do cristianismo e sobre a autenticidade até mesmo do próprio Cristo. Eu acredito que não foi só eu, mas eu já vi diversas pessoas, principalmente quando se trata de alguma polêmica do meio gospel, então de pessoas que estão no meio evangélico e estão em evidência, que tem alguma atitude que não é tão legal. Então, principalmente quando tem algum artista que ele empina o nariz e ele começa a se achar muito, e aí ele começa a pisar na bola mesmo, e aí, consequentemente, isso tem matéria. Por quê? É publicidade, então as pessoas precisam dar notícias e nós também queremos receber notícias. Então, o que acontece? Sempre que tem algum estouro, alguma informação assim referente a algum artista evangélico, sempre tem algumas pessoas falando, mas eu não acho que Cristo agiria desse jeito. Então, você não está colocando só a sua fé, só aquilo que você acredita em xeque. Você está colocando também referente a Cristo. Por quê? Nós precisamos ter atitudes semelhantes à de Cristo. Então, a partir do momento que eu tenho uma fé improdutiva, uma fé que não traz mudança, uma fé que não traz impacto nas pessoas que estão ao meu redor e na minha própria vida, eu tô dando a liberdade de que as pessoas duvidem, de que as pessoas tenham essa dúvida, sabe? De tipo assim, será que isso é autêntico, sabe? O cristianismo, ele é realmente tão autêntico assim? Porque isso aí é incoerente. Então, uma fé, quando ela não está casada, sabe? Quando ela não está junta com as obras, ela meio que falha em mostrar o poder do evangelho pro mundo. Então, é claro que assim, a nossa fé, ela não pode ser alicerçada, sabe, em rituais, não é como se eu tenho que interpretar obras como se fossem rituais, coisas que fossem me externar a minha religiosidade, sabe, mostrar para as pessoas como eu sou bom, como eu sou agradável, como eu sou bonzinho. Não, eu preciso ter um compromisso com aquilo que foi ensinado com o Senhor. A partir do momento que eu tenho esse compromisso com os princípios de Jesus, com aquilo que ele ensina, consequentemente as minhas ações serão diferentes. Então, não estou fazendo uma boa ação porque eu sou boa, eu estou fazendo uma boa ação porque eu entendi que é necessário. Se eu posso ajudar alguém, eu devo ajudar alguém. Não é algo que eu devo ficar preso, sabe? Não. Ou até mesmo não é algo que eu devo ficar mostrando para todo mundo, sabe? Eu fiz uma boa ação. Assim é muito fácil você fazer boa ação quando você vai ganhar um retorno. Mas e quando você não tem retorno? E quando ninguém tá vendo que você tá fazendo uma boa ação? Isso é algo genuíno que vem de dentro de você, que o Espírito Santo trabalha em você e que você está aprendendo com Cristo e, consequentemente, seguindo os passos dele. Aqui também vem trazendo justamente sobre a fé transformadora. Então, uma fé, como eu falei, quando você professa sua fé em Cristo, quando você crê nele, professa sua fé, você aceita Jesus e, consequentemente, o Espírito Santo tem liberdade em você, ele vai te transformar. Então, ele vai transformar toda a sua vida. É claro que não é do dia para noite, mas aos pouquinhos você vai sendo transformado, vai parecendo mais com Cristo. Então, a fé é uma história nova a cada dia e não é nenhum estado de qualidade e também não pode ser confundida com a religiosidade. Então, aqui até a revista vem trazendo que crer não é credere quo, que seria crer que, mas conforme a formulação inequívoca do credo apostólico é crer em. A saber, em Deus mesmo, no Deus do Evangelho, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Então, eu não creio que, eu creio em. Então, eu não creio que Deus, eu creio em Deus. E isso basta. A sua crença não é que, é em. Então, você não crê que Deus, você crê em Deus e, consequentemente, os creio que vem junto com crer em Deus. E aí, aqui, eu já passo para o subtópico 2,
que ele é bem curtinho também, e ele vem falando sobre a evidência da fé por intermédio das ações. Então, aqui no subtópico 1 é fé e ação. Tiago 2,17 afirma que a fé, se não tiver obras, é morta em si mesma, porque a verdadeira fé, ela sempre vai se manifestar em ações, embora isso não vá substituir a fé. Então, as ações, elas não substituem a fé. Não é como se apenas porque eu faço boas ações, eu posso a minha salvação está garantida. Se eu não tenho fé, eu não tenho salvação garantida. Então, eu preciso ter fé. Eu preciso crer, e não só crer, mas também confiar que eu serei salvo. Então, aqui vem falando que a fé, ela é ineficaz se não vier acompanhada de ação. Tiago, ele afirma o seguinte: prove para mim que você tem fé sem obras, e eu provarei para você que tenho fé por meio das minhas obras. Então, não é como se as obras fossem uma barganha. As obras, elas não são uma barganha e elas não me garantem o céu. Então, tem até uma frase que é muito conhecida, que é: eu não faço obras para ser salvo, eu faço porque eu sou salvo. Então, a partir do momento que eu tenho minha fé, que eu professo a minha fé, como eu falei, tem uma ação dentro de mim. Então, eu começo a ser transformado através da minha fé e, consequentemente, eu farei boas obras, porque eu estarei cumprindo a palavra do Senhor. Então, aqui já no subtópico 2, que é o amor em ação. Então, a fé autêntica, ela é demonstrada através de atos de amor e compaixão. Então, o texto de 1 João 3,17 vem dizendo: ora, se alguém possui recursos deste mundo e vê seu irmão passar necessidade, mas fecha o coração para essa pessoa, como pode permanecer nele o amor de Deus? Então, aqui eu entendo que, assim, um dos mandamentos é: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e o teu próximo como a ti mesmo. Então, não tem como eu dizer que eu amo a Deus se eu não amo o meu próximo. E se eu amo o meu próximo, consequentemente, eu farei boas obras para o meu próximo. Então, por quê? Porque quando você ama alguém, você quer fazer boas coisas, então você quer agradar as pessoas. Às vezes você tá andando num lugar e você fala: cara, isso é a cara de fulano, eu vou comprar e vou levar. Sabe, não é uma data especial, não é um aniversário, não é nada. Você apenas gosta tanto daquela pessoa, você ama tanto daquela pessoa, então você viu uma coisa que te remete àquela pessoa e você quer presenteá-la. E assim é também, porque não tem como eu dizer que eu amo a Cristo, e aí meu irmão tá padecendo necessidade, eu sei da necessidade do meu irmão e eu nem me comprometo a ajudá-lo, eu não faço nada. Às vezes você não vai poder você mesmo ir lá, sei lá, meu irmão tá precisando de uma cesta básica, mas Jesus, eu não tenho. Eu também tô precisando de uma cesta básica que eu tenho aqui só para comer o dia de hoje, mas eu sei que meu irmão não tem nada. Então, eu posso dividir aquilo que eu tenho, mas eu também posso comunicar a necessidade. Tem pessoas que ela não consegue se abrir, ela não consegue contar uma necessidade. Então, às vezes pode ter uma irmã ou um irmão, uma família na igreja que tá padecendo necessidade. E eu talvez não tenha como auxiliá-lo, mas eu posso falar: fulano, eu posso comunicar a sua necessidade? Sabe, eu vou lá com um pastor de confiança, eu vou com uma pessoa de confiança, eu comunico, porque a palavra do Senhor nos instrui a isso. Você tem que comunicar aos santos as suas necessidades. Mas tem pessoas que elas não conseguem. Só que você pode fazer: eu vou lá, eu vou conversar, eu vou falar. Aí, se você quiser, eu vou lá. Senão, a gente divide o que a gente tem aqui, a gente se vira. Então, você, às vezes, talvez não consiga fazer pelo outro aquilo que você gostaria, mas você pode ajudá-lo de alguma forma. E é isso que está o amor, porque eu não posso dizer que eu amo a Deus se eu não amo meu irmão. E se eu amo meu irmão, eu quero vê-lo bem. Então, o ideal do cristianismo é que sempre exista em nós esse desejo de ver o outro bem. Então, ter uma compaixão, você olhar para o outro e você admirá-lo, você se alegrar com ele, ou se precisar, você chorar com ele, porque é isso que mostra um amor genuíno, realmente, sabe? Que houve uma diferença na sua vida. E aqui, eu já vou para o subtópico 3, que é a obediência em ação. Fé e obediência a Deus são intrínsecas, então elas estão interligadas, estão juntas uma na outra. Nós sabemos que a fé genuína resulta em cumprir os mandamentos do Senhor e viver de acordo com sua vontade. Tiago, ele faz uma referência direta a um texto lá de Deuteronômio 6,4, que vem dizendo: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Então isso é uma confissão central do monoteísmo. O que é o monoteísmo? Um só Deus. Então, por quê? Porque até mesmo os demônios, eles sabem que existe um só Deus e eles só não têm obediência ao Senhor, sabe? É isso que tem até outra frase que é muito famosa, que é: crente, até o diabo porque crê em algo. Então, é por isso que só crer não basta. Você precisa ter fé
também junta aí com a sua crença. Porque os demônios, eles sabem que existe um Deus, eles creem que existe um Deus, mas eles não obedecem. Então, você acreditar em Deus não é sinônimo de você obedecê-lo. Então, existe uma coisa que é eu creio, eu tenho fé, e outra coisa é obedecer. Então, são coisas que separadas elas podem fazer um estrago, mas juntas elas dão muito certo. Por quê? Você crê, você professar algo, mas você não ter atitudes condizentes com aquilo que você diz acreditar. Então, a obediência é ponto-chave da vida do cristão. Então, você estar em uma vida de acordo com as palavras do Senhor, com os princípios do Senhor, com aquilo que está na palavra de Deus, é você viver uma vida de obediência. A partir do momento que você não segue o que está na palavra do Senhor, você está em desobediência. E aí você pode ter fé, mas se você não está de acordo com o Senhor, de acordo com a palavra dele, isso não vai te trazer salvação, você acreditar em um Deus só, sabe? Aqui até vem trazendo bem incisivo que vale salientar que o monoteísmo não produz salvação. Então, você crer em um Deus só não garante para você a salvação. Porque é aquelas, você precisa crer, você precisa ter fé e você precisa obedecer. Então, a obediência também é o ponto-chave da vida do cristão. E aqui, eu já entro no tópico 3, que é Abraão e Raabe, que são exemplos de uma fé viva. Então, o primeiro tópico é Abraão. No capítulo 2 de Tiago, ele cita Abraão como exemplo de fé, destacando sua disposição em sacrificar seu filho Isaque em obediência a Deus. Então, eu acredito que todos nós conhecemos a história de Abraão e, consequentemente, a história de Isaque. Então, os patriarcas aí dos hebreus. E o que vale destacar é que, assim, Abraão, quando ele foi oferecer ao Senhor o seu filho, nada disso era mais do que uma demonstração do que já estava dentro dele, sabe? Era uma fé que ele já possuía, ele já tinha dentro de si. Então, Abraão, ele tinha uma fé no Senhor. E ali, eu acho que é uma demonstração de fé imensa. Eu acredito que pouquíssimas pessoas fariam o mesmo que Abraão. Ele confiou, assim, sabe, sem ressalvas. Ele apenas confiou no Senhor. E aqui até vem que a fé de Abraão era uma fé que aceitava a Deus, a promessa de Deus, sem ter provas concretas. Então, Abraão, ele foi o precursor de toda a caminhada do povo hebreu. Então, pensa, se hoje, com tudo que já aconteceu, nós temos a Bíblia, a palavra do Senhor, nós temos manifestações do Senhor dos nossos cultos, e às vezes até nós faltamos fé. Abraão já não foi assim. Então, Abraão, ele não tinha a palavra do Senhor, ele tinha a Bíblia, mas ele creu. Ele teve fé, ele acreditou firmemente, ele depositou a confiança dele no Senhor. Então, a verdadeira fé, ela sempre resultará em boas obras, mas as obras, elas não vão te justificar. Aqui tem um comentário da Bíblia de Aplicação Pessoal que vem falando o seguinte: a verdadeira fé sempre resulta em boas obras, mas as obras não nos justificam. A fé nos traz salvação e a obediência ativa, por sua vez, demonstra que a nossa fé é genuína. Então, eu devo crer, eu devo ter fé, mas eu também preciso obedecer. E, consequentemente, eu obedecendo, eu estarei fazendo boas obras, eu estarei demonstrando a autenticidade da minha fé, daquilo que eu acredito. Porque é algo necessário, sabe? Não basta eu dizer, eu creio na palavra do Senhor, eu tenho fé na palavra do Senhor, mas eu não obedecer o que está escrito ali. Que credibilidade eu estarei demonstrando, sabe? E aí, aqui, já passando para o subtópico 2, que vem falando sobre Raabe. Então, Tiago, ele amplia a questão de exemplos de fé, ao citar Raabe no versículo 25, juntando assim ao escritor aos hebreus, que a reconhece como exemplo de fé. Então, Raabe, ela vive em Jericó, que foi uma cidade que foi conquistada pelos hebreus, e ali, num momento crucial, ela escondeu os espias e ajudou eles a escapar ali de Jericó, então antes das muralhas caírem, e aí ela demonstrou a fé dela, de uma forma assim, esplendorosa, uma forma lindíssima, porque Raabe, ela ouviu falar do povo hebreu, ela ouviu falar do Deus dos hebreus, e ela creu, ela teve fé e ela acreditou. Então, essa ação de Raabe evidenciou a fé dela, a fé que ela tinha já em Deus, e isso resultou em uma coisa muito bela, porque mesmo que Raabe, ela não fosse descendente de Abraão, ainda assim ela está lá em Mateus 1, quando você vai ver toda a ascendência de Jesus, então você vê que Raabe está lá no meio. Então ela não era, talvez até uma improvável, mas a fé dela trouxe
um resultado muito belo. Então ela tá lá, se você abrir sua Bíblia em Mateus 1, então vem aqui trazendo os antepassados de Jesus Cristo. Então começa lá em Abraão, e aí aqui no versículo 5 tá escrito: Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi Raabe. Boaz gerou Obed, cuja mãe foi Ruth. Obed gerou Jessé, e Jessé gerou o rei Davi, e assim foi indo. Então Raabe, uma improvável. Então era uma mulher que ela não estava ali no meio da descendência de Abraão. Ela não estava ali, se você fosse pensar, na linhagem dos patriarcas. Mas isso não fez com que ela não estivesse na genealogia de Cristo. Então, Tiago, ele vem mostrando esse exemplo universal de Raabe. Então, ela era uma mulher gentia, fora aí dessa linhagem abraâmica, mas ainda assim, ela teve muita importância e o resultado da fé dela trouxe algo muito grandioso. Então, ela está ali na genealogia do nosso Jesus Cristo. Então, Tiago, ele vem concluindo o capítulo 2, mostrando que assim como um médico que tem conhecimento para saber se uma pessoa está viva ou não, o crente é identificado se possui uma fé viva pela ação. Então, uma fé morta, ela não vai fazer questão de ser obediente à palavra do Senhor e, consequentemente, fazer boas ações. Uma fé morta, ela não produzirá ações, mas uma fé viva, ela produzirá ações. Então, ela irá frutificar. Então, quando você frutifica, às vezes a gente pensa que é só na nossa vida, mas não, muitas das vezes é na vida do outro. Hoje, inclusive, eu estava ouvindo um podcast de uma moça comentando de quando ela perdeu o sogro dela, que aí ele era um homem de Deus, e eles acharam até, ele acabou indo parar no hospital, e todo mundo falou, não, Deus vai fazer esse milagre, ele vai voltar, e não foi da vontade do Senhor que ele voltasse, o Senhor recolheu ele. E aí ela falou assim, que num momento tão triste, sabe, tava todo mundo tão triste no velório, mas aí começaram a chegar pessoas falando, nossa, ele era um homem tão bom, ele me ajudou quando eu mais precisava, num dia eu não tinha nada, ele foi lá com cesta básica, ele me ajudou, ele fez isso, ele fez boas obras, isso marcou a vida de pessoas. Então, uma fé viva, ela tem isso como resultado. Boas obras, você marca a vida das pessoas, você mostra para as pessoas que o evangelho que você prega é autêntico, que aquilo que você crê, aquilo que você deposita a sua fé é autêntico também. Então, com isso, eu já passo para a conclusão. Nessa lição, nós somos desafiados a cultivar uma fé autêntica e viva, evidenciada por ações. A fé improdutiva, ela é inútil. A verdadeira fé se manifesta em obras de amor, compaixão e obediência a Deus. Exemplos como Abraão e Raabe ilustram como a fé viva opera através das ações decisivas e corajosas. Portanto, somos chamados a demonstrar nossa fé em Cristo, não apenas em palavras, mas em ações. Só assim viveremos uma fé autêntica que glorifica a Deus e impacta positivamente ao mundo ao nosso redor. Então, como eu falei, eu vou repetir porque é uma frase muito marcante, eu acho que ela deixa as coisas muito claras. Eu não faço obras para ser salvo, eu faço obras porque eu sou salvo. As obras, elas não são uma barganha, elas são uma consequência. Então, a partir do momento que eu tenho um encontro com a palavra do Senhor, eu tenho um encontro com Cristo, isso vai trazer uma mudança, uma transformação na minha vida e eu, consequentemente, irei aí ter uma fé viva. Então, eu farei boas obras, eu terei atitudes, eu terei coragem, terei atitudes decisivas que podem ajudar alguém, que podem fazer bem ao meu próximo. Então, isso que uma fé viva produz. Com isso, eu já me despeço por aqui, que você, professor, você, aluno, você, ouvinte, possa ter aproveitado, possa ter aprendido aí algo comigo. Então, não esquece de curtir, de deixar o seu comentário, de compartilhar os nossos vídeos e também não esquece de acessar os outros vídeos aqui do canal. Tem muito conteúdo para vocês verem, então sempre tem aí as pré-aulas para auxiliar aí no entendimento da lição, da revistinha no geral. Então não, e também tem as pregações da nossa igreja, tá? Não esquece de ver, de visualizar e nos ajudar aí para a divulgação do nosso canal. Tchau, tchau.